Oferecimento: Julieste Logística. Há mais de uma década transportando. 27-3228-0586. Décimo nono domingo do tempo comum, 13 de agosto de 2023. Muito bem-vindos ao nosso podcast Evangelho do Dia. Eu gostaria de começar a nossa reflexão de hoje lançando a seguinte pergunta: quando vêm os momentos de escuridão e tempestades interiores, como costumo reagir? Como essa experiência de presença e ausência do Senhor se integram em mim? Que lugar ocupa a oração na minha vida? Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança prometida. Amém. Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A multiplicação dos pães poderia ter gerado nos discípulos expectativas triunfalistas em relação ao reino de Deus. Por isso, Jesus imediatamente os manda embora. Ele forçou, um verbo incomum com um significado muito forte. O povo aclama Jesus como profeta, João capítulo 6, versículos de 14 a 15, e quer fazer dele um líder político. Os discípulos facilmente se confundem. Versículo 52. Corre-se o risco de se deixar levar pelo entusiasmo do povo. Os discípulos devem sair dessa situação. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E quando chegou a noite, ele ainda estava sozinho lá em cima. Jesus se depara com uma situação em que a multidão da Galileia se entusiasma com o milagre e corre o risco de não compreender a sua missão. Neste momento tão importante, Jesus simplesmente se retira sozinho, em oração, como no Getsêmani, Mateus capítulo 26. Entretanto, o barco já estava a certa distância da terra e sendo agitado pelas ondas devido ao vento contrário. Este versículo em que notamos o barco sem Jesus, em perigo, pode ser comparado ao versículo 32, onde o perigo cessa com a presença do Senhor. E Jesus aparece aos discípulos de uma forma inusitada.
Ele transcende as limitações humanas. Ele tem autoridade sobre a criação. Se comporta como só Deus pode se comportar. João capítulo 9. Os discípulos, ao vê-lo andando sobre o mar, ficam perturbados e dizem: ele é um fantasma, gritam de medo. Os discípulos lutaram contra o vento contrário, tiveram um dia emocionante e agora uma noite perturbadora. 3 horas da madrugada, no meio do mar, eles ficam muito assustados ao ver alguém vindo em sua direção. Não pensam na possibilidade de ser Jesus. Têm uma visão muito humana, acreditam ser um fantasma. O ressuscitado, ao contrário, venceu as forças do caos representadas ali pelas ondas do mar. Mas imediatamente Jesus lhes diz: coragem, sou eu, não tenham medo. A presença de Jesus remove todo o medo. Ao dizer sou eu, evoca a sua identidade, o seu nome, como está em Êxodo capítulo 3, e manifesta o poder de Deus. Marcos 14, Lucas 24, João 8, 18. O medo é sempre superado pela fé. Pedro diz a Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Pedro parece querer mais uma confirmação da presença de Jesus e pede um sinal. E Jesus confirma: vem. Pedro sai do barco e anda sobre as águas e vai até Jesus. No entanto, Pedro está disposto a arriscar sair do barco e tentar caminhar sobre aquelas ondas agitadas em meio ao vento impetuoso, mas ele crê na palavra, vem. Porém, por causa da violência do vento, ele se assustou e, começando a afundar, grita: Senhor, salva-me. No entanto, também é necessária perseverança na escolha da fé. As forças opostas, ali representadas pelo vento, são muitas. Corre-se o risco de afundar e a oração de súplica o salva. Imediatamente Jesus estende a mão, agarra-o e lhe diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro não é deixado sozinho em sua fraqueza. Nas tempestades da vida, não estamos sozinhos. Deus não nos abandona, mesmo estando aparentemente ausente ou não fazendo absolutamente nada. Assim que entramos no barco, o vento para. Assim que Jesus entra no barco, as forças do mal cessam. As forças do inferno não prevalecerão contra o barco, a igreja. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, exclamando: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Agora acontece aquela profissão de fé que havia sido preparada no episódio anterior da multiplicação dos pães, purificada com a experiência de estar longe do pão da vida eterna, e até mesmo Pedro pode agora confirmar seus irmãos na fé. Somos fracos, mas Deus não nos abandona em nossas fraquezas, e muito menos nas tempestades da vida. O que Ele nos pede é a fé. Jesus está aí, mesmo que não o sintamos. Hoje a igreja celebra uma santa brasileira, Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia, Dulce Lopes Pontes. Nasceu no dia 26 de maio de 1914 em São Salvador da Bahia, aqui no Brasil. Batizada com o nome de Maria Rita, foi a segunda dos 5 filhos de Augusto e Dulce Maria de Souza Brito Lopes Pontes. Órfã de mãe aos 6 anos, ela tinha cerca de 16, quando começou a manifestar a qualidade que a teria distinguido ao longo de sua vida, a caridade. No porão de casa, acolhia crianças, adultos, idosos, pobres e cuidava deles. De sua família e vizinhos, obtinha alimentos, roupas, remédios e alguns trocados que lhe destinava para aliviar o seu sofrimento. Enquanto cursava o mestrado em São Salvador da Bahia, ingressou na Ordem Terceira Franciscana. Mais tarde conheceu o Superior Provincial dos Missionários da Imaculada Conceição. Logo que se formou,
no dia 8 de fevereiro de 1933, ingressou nesta congregação, que faz parte da grande família franciscana. Em 15 de agosto de 1934, fez os votos religiosos e adotou o nome de Dulce, em memória da sua mãe. Em 1935, fundou o primeiro movimento operário cristão em São Salvador, o Sindicato Operário de São Francisco. Em 1937, fundou o Clube dos Trabalhadores da Bahia. Em 1939, inaugurou o Colégio Santo Antônio, escola pública para trabalhadores e filhos de trabalhadores, no bairro de Massaranduba, em São Salvador. No mesmo ano, iniciou-se a acolhida aos doentes em prédios abandonados da cidade. Em 1949, com a permissão da Superiora, pôde acolher 70 enfermos em um abrigo obtido, sabe aonde? No Galinheiro, junto ali à casa da sua congregação. Em 1960, foi inaugurado o Asilo Social Irmã Dulce, com o estatuto que abarcava todas as suas fundações e enfatizava seu caráter exclusivamente cristão e humanitário. Em julho de 1979, o cardeal arcebispo Avelar Brandão Vilela convidou Santa Teresa de Calcutá a São Salvador para abrir uma casa em Alagados. Irmã Dulce aproveitou para conhecê-la. Exatamente um ano depois, houve outro encontro importante entre santos, aquele com São João Paulo II. No dia 8 de fevereiro de 1983, foi inaugurado o novo Hospital Santo Antônio, considerado pelos baianos mais um milagre de Irmã Dulce. Os últimos meses da vida da bem-aventurada foram caracterizados pela doença. Piorou em novembro de 1990. Em outubro de 1991, São João Paulo II foi a São Salvador e quis ir às obras visitar a Irmã Dulce. O cardeal Lucas Moriera Neves contou que o Santo Padre disse várias vezes: "Este é o sofrimento dos inocentes, igual ao de Jesus." Ela de fato enfrentou todo o seu sofrimento abandonada nos braços do Senhor. Todo o apostolado dos bem-aventurados, dos santos, resplandece entre aqueles cristãos que fizeram caridade a Deus e ao próximo durante toda a sua vida. Sua caridade era maternal, terna. A sua dedicação aos pobres tinha uma raiz sobrenatural, e do alto extraía energias e recursos para pôr em marcha uma espantosa atividade de serviço aos últimos. Longe de qualquer horizontalismo, como verdadeira alma franciscana, fez-se pobre com os pobres por amor ao supremamente pobre. Sem fomentar conflitos de classe, lembrou aos ricos da necessidade evangélica de partir o pão com os famintos. Sua Páscoa definitiva foi uma confissão da primazia de Deus e da grandeza do homem filho de Deus, mesmo onde a imagem divina parece obscurecida, degradada e humilhada. Em 13 de março de 1992, Santa Dulce faleceu em São Salvador da Bahia. De todo o Brasil, ela foi e ainda se define a mãe dos pobres e o anjo bom da Bahia. No dia 13 de outubro de 2019, o Papa Francisco realizou o ato da sua canonização. Ó Mãe dos pobres, cuidai do povo brasileiro e olhai com mais atenção aos mais necessitados, assim como fizestes em toda a sua vida. Do mesmo modo, ensina-nos a viver sem indiferença para com estes pequeninos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão de Santa Dulce dos pobres, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente domingo para você e para toda a sua família. Até amanhã.